uma triste realidade enfrentada por milhares de pessoas, em pequenas, médias e grandes cidades brasileiras. Não importa a classe social, pobre ou rico, etnia ou credo religioso, famílias desestruturadas, destruídas, tudo em consequência de uma verdadeira epidemia. A droga, um caminho de difícil retorno. A drogadição é um problema mundial, mas aqui em Pelotas a venda e o consumo da droga cresceram com o passar do tempo, principalmente com o surgimento do crack. Mas o que leva uma pessoa a ir nessa viagem que muitas vezes é sem volta? Para responder essa questão tão complexa, é preciso ouvir o que aqueles que convivem com a droga têm a dizer. A única certeza é que não podemos mais ficar alheios a esse problema que bate em nossa porta. Parece que é um conjunto, né? Não dá para se culpar e dizer, não, responsabilizar um segmento da sociedade. Isso é realmente de difícil combate, mas isso perpassa por políticas públicas, perpassa por repressão, perpassa por educação, né? Então, pela legislação. Então, é um contexto, não adianta tu fortalecer um segmento e não fortalecer o outro. Esse contexto pode ser bastante propício para que as crianças ingressem no problema da drogadição. De cidadãos em formação, eles se transformam em escravos do vício. Muitas crianças acabam... O traficante, ele acaba tendo um certo poder na vila ou na comunidade em que vive. E essas crianças muitas vezes acabam ou sendo usuários e também se beneficiando, né, daquele dinheiro do traficante. Porque o traficante ele dá uma roupa, ele dá um caderno, ele infelizmente ele assume o lugar do Estado. Onde falha o Estado, o traficante entra. Né? O problema é complexo e existem muitos outros fatores que também levam uma pessoa a consumir e a traficar a droga. O adolescente muitas vezes entra para a droga por falta de perspectiva, por falta de trabalho, por falta de ter o que fazer. A escola talvez não esteja trabalhando ou não esteja em condições também de passar essa orientação ao adolescente. Muitas vezes as famílias estão desagregadas, a gente tem tido um problema muito grande de falta de limites, e essa falta de limites começa dentro de casa, com famílias totalmente desagregadas, né, e desmanteladas. A família é a base e a resposta para muitas questões que envolvem a droga. O espaço dentro de casa deve ser mais explorado pelos pais e pelos filhos. O diálogo franco, olho no olho, resolve. E ainda mais importante, ajuda a evitar qualquer contato com o mundo da dependência química. Porém, esse contato às vezes não acontece e a droga surge. Mas se engana quem pensa que a família não pode contribuir a partir desse ponto. Ela continua sendo um pilar que sustenta a esperança. Que pode ser feito. Por que tu trata a família também? Porque quando tu larga o teu filho na CAEX, para ir lá para a fazenda, lá para o Joca, para o Padre Jame, para as psicólogas, para os monitores, tu larga um cara, um farrapo humano. Um cara totalmente desmoralizado, um cara drogado, um cara magro, um cara seco, um cara doente. Durante um ano, ele vai ter espiritualidade, ele vai ter trabalho e disciplina. Ele vai levantar às 5, 6 horas da manhã, vai para a padaria ou vai lá para os animais. E na espiritualidade, ele vai conhecer que Deus é o único ser que pode nos ajudar. Mas se a família aqui fora não acompanhar o tratamento dele lá dentro, quando ele voltar, a família vai querer receber quem? Aquele drogado que ela largou lá, aquele esfarrapado, aquele doente, não é mais isso. Ele passou um ano tendo autoestima, tendo tratamento químico e tratamento moral. Quem luta para sair da drogadição sabe bem as enormes dificuldades, que só são ultrapassadas com muito apoio familiar e força de vontade do dependente químico. Assim foi feito com o nosso filho e graças a Deus recaiu, recuperou. Se recair 10 vezes nós vamos dar a mão para ele. 10 vezes nós vamos dar a mão para ele. Desde que a gente veja que ele quer se autoajudar. Esse é o fundamental. Se o drogadito não quiser, fica difícil. Agora a última internação. Nós mudamos a regra do jogo. Nós não apoiamos o nosso filho. Nós deixamos ele na rua, na sarjeta, dormir embaixo da marquise. Foi como nós
conseguimos com que ele quisesse ir para a fazenda. Ele tem que sentir que a família vai dar apoio se ele quiser melhorar. Se ele não quiser melhorar, ele volta para a rua. E a educação, o diálogo e a prevenção continuam sendo as melhores formas de evitar o contato com a droga. O conselho que eu dou para os pais é o seguinte, ó, quem tem filho tem que ficar ligado. Só isso. Quem tem filho não tem essa de que estou cansado, quero ver o jogo, quero ver a novela, o meu filho ele se autodetermina. Pode se autodeterminar, mas o pai tem que estar presente para orientar. E saber que o filho saber que o pai é alguém que vai dar o amparo. Né? E se ligar para ver o que está acontecendo. Os sinais estão aí, só não vê quem não quer. Um problema que desafia autoridades. E começou com o que todos consideram uma droga simples, a maconha, e atingiu proporções incontroláveis com o crack, considerado a pedra maldita. Os números são assustadores e as consequências devastadoras. Os motivos para a busca pelo uso de entorpecentes são os mais diversos possíveis. A ilusão de pensar que as drogas são alternativas para a fuga dos problemas e a curiosidade ganham um pensamento dos jovens, que no início acreditam que a maconha, crack e cocaína vão gerar benefícios e proporcionar momentos de felicidade. Só que o resultado é totalmente assustador. O cara, quando é novo, é muito influenciável, né? Eu fui experimentei a maconha, depois da maconha, cocaína, e fiquei um bom tempo da minha vida usando só cocaína, né? Porque era só o que existia. E depois parti para o crack. Mas foi assim, 80% é a curiosidade realmente ilusória também, porque tu tá com um problema familiar, que é algo também que acarreta muita gente vir usar, problemas familiares, discussão em casa, financeiramente, pai separando de mãe, entendeu? Isso aí também acarreta, deixa as crianças, os adolescentes meio perdidos na vida, né? Aí é o ponto-chave do outro chegar e introduzir a droga. Com o tempo, a situação se agrava para o usuário, pois a busca por novos entorpecentes e o uso aumentam a cada dia. E a procura por ajuda acontece quando o dependente já está em fase de total desespero. Estava preso, eu estava no semiaberto, eu saía todos os dias e ia dormir no presídio. Então lá no presídio à noite, quando eu voltava usando tudo. E no outro dia eu tinha que sair para fazer o dinheiro para pagar os caras. Aí foi o meu fundo de poço. Sabe? Foi quando eu dei o grito de socorro, né, para mim procurar um tratamento, procurar ajuda, porque a minha vida já estava insustentável, então eu já não tinha mais de onde tirar dinheiro, eu chegava em casa e me jogava no chão. Falei para minha família, tia, me interna em qualquer lugar, faz o que vocês quiserem fazer comigo, só não me deixa morrer. O tratamento é um recurso que nem todos conseguem realizar, e aqueles que chegam nesse caminho, na maioria das vezes, voltam para o abismo. Nunca se sabe se amanhã ou depois vai estar usando de novo, sabe? Tu tenta parar um pouco, mas a incerteza é essa, porque a droga é tão devastadora assim, sabe? Ela te domina tanto que tu nunca não consegue ter 100% de certeza que tu vai deixar de usar, sabe? Tu tem sempre o risco de vir a ter uma recaída. E é o que acontece, né, cara? 90% de quem se trata recai. Se o dependente já sofre com o uso, a família que serve como pilar acaba sentindo uma angústia bem maior. É pior para a família, vou te dizer bem a verdade, é pior para a família, porque a família tem que enfrentar todo aquele problema sem usar droga. A situação se agrava ainda mais quando algum membro da família pega o usuário como espelho e cai também no mundo da drogadição. Cara, minha filha é usuária, ela tem 16 anos, ela é usuária. E se eu pudesse dar a minha vida, né, cara, isso que a gente não se fala já faz um bom tempo. Mas se eu pudesse dar a minha vida para tirar ela dessa situação, eu daria, cara. A droga cria um mundo ilusório e o dependente químico perde tudo de bom que conquista e o que poderia vir a conquistar. Cara, eu perdi tanta coisa na minha vida, cara. Se eu olhar para trás assim, eu não vejo nada. Nada de bom. Porque são desde os meus 14 anos até meus 36 uma vida vazia. Eu queria voltar no tempo, cara. Eu queria voltar no tempo, eu queria ter passado mais tempo com a minha família,
ter almoçado aos domingos com meu pai, sabe? Ter abraçado meus filhos, ter recuperado todo esse amor, sabe, que eles tinham para me dar e eu rejeitava. O tempo só aumenta o desespero do usuário, que acaba buscando alternativas como o tráfico de entorpecentes para poder sobreviver e manter o vício. Só que o lucro gerado, na maioria das vezes, se torna um grande prejuízo. Eu continuo ainda usando droga, eu fiz um tratamento, eu já perdi muita coisa na minha vida, né, por causa dessa droga aí. Tive preso, 6 anos preso, né, em Santa Catarina, Porto Alegre, Pelotas, Rio Grande, Bagé, Jaguarão. Isso aí tudo eu tive preso devido ao uso de droga, né? Aí quando eu não tinha mais de onde tirar, eu comecei a fazer tráfico. Por saber dos malefícios da droga, aquele que depende da venda dela para se manter, aborda que, se puder, aconselha quem nunca usou para não seguir esse caminho. O que puder fazer, entendeu? Para mim evitar que alguém venha a cair no uso da droga, cara, eu vou até embaixo d'água, cara. Eu não quero que ninguém passe o que eu passei na minha vida. Os meus amigos da época, se eu tiver 2 ou 3 que estão vivos, é muito. E os que estão vivos estão presos. Por isso, antes de se tornar mais um, ponha na balança os benefícios e os malefícios que a droga pode lhe causar. Deixar um recado para quem ainda não usou, ou para quem está recém começando a usar, não vale a pena entrar. Por mais que tenha curiosidade, não vale a pena. As consequências no futuro, cara, elas são para exterminar mesmo, sabe? Então, assim, destrói toda a tua vida, destrói a tua vida familiar, destrói tudo, cara. Então, não vale a pena. Após conviver com a realidade do vício da droga, muitas pessoas buscam a própria recuperação. Aqui encontram-se diferentes histórias com um desafio em comum, o de retomar a vida. Trabalhava de dia, saía à noite, então para me manter acordado durante o dia eu tinha que fazer o uso da cocaína até conhecer o crack em 2001, né? Eu sou de uma família que tem um privilégio, né, de ter tá numa classe social um pouco privilegiada, vamos dizer assim. Então eu tive uma criação muito boa. Fui à escola, tive meus amigos, né, de infância. Uma infância saudável, vamos dizer assim. Né? Eles têm 18 e 14. Você tem contato com eles? Sempre, muito. Sempre? Sempre. Eles vêm me visitar. Eu sempre fui um pai muito presente. Só nos 2 últimos anos da minha vida que eu comecei a me afastar muito. Essa foi um dos motivos que me trouxe para cá, foi esse. A falta de diálogo, as situações de vulnerabilidade e a desestruturação de famílias estão entre as principais causas que levaram os usuários a ter contato com as drogas. Eu fui muito tímido, sabe? Eu via as coisas e não tinha capacidade de me expressar, na verdade. Eu me via enclausurado no meu mundo. A falta de comunicação entre pais e filhos é que fazem, às vezes, muita gente pegar um caminho errado. Então a convivência foi indo, a droga e o trabalho, um não atrapalhava o outro. Até um momento X que eu me separei, aí já era um afastamento meu da família, sem eu perceber. Chega um ponto que tu não tem mais de onde tirar e tu começa a deixar furo, né? E chegou a roubar? Muito. Comecei a vender o que é meu e daqui a pouco o que não era meu. Eu espero que as pessoas criem consciência, né, a partir desses depoimentos que vão passar aí e que não usem droga. Não usem droga, porque vão ter uma droga de vida. Depois de trilhar por esses caminhos, os passos agora vão ao encontro de uma nova direção. Eu vim me tratar porque eu estava apresentando comportamento destrutivo. Eu vi que eu ia voltar a usar droga. Então eu pensei, pô, uma maneira é ser estagiário, eu vou manter o contato e vou me fortalecer. Quando passou essa má fase, eu me fortaleci, eu comecei a pegar gosto, eu comecei exatamente assim, a receber os caras e vinha um cara e dizer pra mim assim, pô, como eu me dou conta hoje do que eu fazia errado, como eu me dou conta hoje de quando eu abandonei minha mãe, abandonei meus filhos, eu me identificava muito com isso daí. E eu comecei a ver que nós somos iguais todos, não tem diferença de eu para um cara que está chegando hoje, para um cara que usa um tipo de substância, usa outro tipo de substância. Porque a gente sabe que a chave é o comportamento, e é o que a casa oferece aqui, uma mudança de comportamento.
O tratamento é esse, deter a doença e recuperar a pessoa. A espiritualidade surge como uma grande força nesta batalha. Em primeiro lugar, o uso da palavra leva eles a procurarem se amar. Como criaturas de alguém que os ama, que é Deus, eles têm que se amar profundamente. Só se amando e vencendo esses conflitos, eles vão ter capaz do convívio com os outros, porque mostrarão algum acolhimento, algum amor ao próximo, e tendo um grupo, são 12 meses aqui, fechados, né? Então não é fácil que os contravalores desapareçam. Eles aparecem, eles fluem, né? Às vezes a antipatia é natural, como em todos os lugares, e a gente sempre procurando evitar um atrito maior. Então a gente diz, olha, tu te ama, tu te aceita, que tu não vai procurar colocar no outro aquilo que tu não aceita em ti. Então vai ser mais fácil tu valorizar o outro. E tu valorizando o outro, tendo uma harmonia, é mais fácil também tu valorizar Deus e amar a Deus. Na prevenção, quanto mais o jovem se informar, maior conhecimento ele terá a respeito dos efeitos e dos riscos das drogas, podendo assim evitar o uso e suas consequências. Um questionamento que se faz: por que os jovens usam drogas? Qual é a finalidade? Qual é o objetivo deles com isso? São múltiplos os fatores. Entre eles se pode citar as condições ambientais às quais esse indivíduo se desenvolve, sua história de vida, suas motivações conscientes e inconscientes, suas curiosidades, a necessidade de se sentir parte integrante de um determinado grupo. As condições hereditárias genéticas, elas não são determinantes, mas elas poderão ter uma influência significativa. A adolescência é um estado, a transição do estado infantil para o estado da vida adulta. E é nesta fase que os jovens eles precisam tomar muitas decisões. Então ficam com bastante dúvidas e bastante incertezas no que caminho vão tomar nas suas vidas. O que eu vou estudar, o que eu vou trabalhar, que profissão eu vou ter, né? Vou ter família, não vou ter família, e isto gera muita angústia para os jovens, porque eles precisam fazer, nessa fase de transição da sua vida, muitas mudanças. Se previne com conhecimento e com autoconhecimento, mas também buscando cultivar amizades positivas, amizades que não usem drogas, reforçando laços familiares, que é super importante, procurando atividades saudáveis nas práticas esportivas, nas práticas culturais, na igreja, na escola, mesmo prestando serviço na comunidade. De todas essas formas, o jovem vai fazer uma prevenção e vai buscar novos valores e vai conseguir não ir para o lado das drogas. Param ele dentro de casa e levaram ele dopado, e nós permitimos que o nosso filho fosse dopado, levado para São Paulo. A droga dá momentos de sensação. Eu pergunto para o jovem o seguinte: o que é melhor? Tu ter 30 segundos de uma coisa que tu acha maravilhosa, uma sensação maravilhosa, e essa coisa te levar para o cemitério amanhã? Ou tu acha melhor não ter essa sensação por 30 segundos e ter uma sensação saudável a vida inteira? Para que isso aconteça, conselho de pai, de avô, não usa droga. A droga realmente é uma droga.